Minha mãe disse. Não precisa você vir neste Natal. Ótimo, respondi. Depois, então tudo vai ser cancelado. E o rosto dela foi empalidecendo. A minha mãe ligou quando eu estava a fechar o portátil no escritório vazio. A noite antes do Natal na nossa empresa parecia a mesma de sempre. Mais uma pasta vermelha com a marca urgente na minha secretária e o sucesso alheio, com cheiro a fotocopiadora e cansaço. Eu já estava a esticar o braço para pegar o casaco quando o telefone vibrou e "Mãe" apareceu no ecrã. Ela nunca ligava sem motivo. E na véspera do feriado, ainda menos. Olá, disse eu, segurando o telefone com o ombro. Ainda estou no trabalho. Em vez de um cumprimento, ouvi um suspiro pesado. Claro que estás no trabalho, disse ela. Agora só tens isso. Sentei-me em silêncio na cadeira. Era assim que começavam todas as nossas últimas conversas, com passividade disfarçada de preocupação. Aconteceu alguma coisa? Perguntei. Se é sobre o jantar, eu chego a tempo. O restaurante está reservado. Eu. Não é sobre o restaurante, interrompeu ela. A voz era brusca, com um tom metálico que eu nunca tinha ouvido antes. Estou a falar da tua fama. Ligo as notícias e lá estás tu, no teu vestido preto, ao lado daqueles filhos de heróis do pequeno negócio, como eles chamam. Recostei-me na cadeira e fechei os olhos. Claro, só isso não. Mãe, eles não são os filhos do herói do pequeno negócio, disse friamente. São os herdeiros que trabalharam com o pai durante 20 anos. Eles tinham todos os documentos. A viúva simplesmente... A viúva, ela deixou escapar. A viúva, Daisy, a mulher que perdeu o marido. Como podes falar dela como simplesmente? Consegui reproduzir de memória o texto da ação judicial, a troca de correspondência, os relatórios financeiros que mostravam como, 1 ano e meio antes da morte do marido, ela lhe bloqueou o acesso às contas dos filhos. A verdade judicial teimosamente não coincidia com a televisiva. Por que eu vi os documentos? Respondi. Ela o isolou da família e... Agora você também está isolando todos? Ela interrompeu. Você corta como com uma faca. Quem vai ficar com o quê? Por dinheiro? Senti meu cílio tremer. Eu esperava por essa transição de tu para eles. Estou a fazer o meu trabalho, disse eu. Quando as pessoas vêm ter contigo, confiam em ti, trazem todos os papéis, ou aceitas ou não. E se aceitas, fazes tudo para ganhar. É assim que funciona a lei. É assim que os advogados funcionam, corrigiu a minha mãe. Os mesmos que nos tiraram a casa. Uma velha história. A casa de 2 andares da minha avó, revestida de tijolos claros, sempre cheirou a maçãs e madeira velha. Ainda me lembro de estar na varanda quando o meu pai chegou do tribunal e não conseguia tirar os óculos. As mãos tremiam. Naquela época, ainda não tinha o meu vestido para a formatura, nem a minha admissão na faculdade de Direito. Havia apenas um advogado de punhos brancos e voz suave, que não apresentou um documento necessário, e uma tia do Canadá, que ficou com tudo. Isso foi há muito tempo. Apertei o telefone contra o peito, e tu sabes que ele foi suspenso da profissão. Mas isso não devolveu a nossa casa, respondeu ela. Naquela época, nós também éramos apenas uma parte no processo. Lembra-se de como ele nos dizia? Não se preocupem, vamos ganhar. A lei está do vosso lado. Ele ganhou, não nós. Exatamente como você vai ganhar agora. Senti um nó na garganta. Respirei lentamente. Todos esses anos, repeti para mim mesma que me tornei advogada para que nenhum de nós ficasse mais indefeso. Para ela, isso sempre soou diferente. Eu fui para onde estava aquele homem de punhos brancos. São histórias diferentes, disse eu. A tia do Canadá tinha direito à sua parte. Eles enganaram-nos, não a lei. No meu caso, a lei funcionou de forma justa. Não vou pedir desculpas por ter feito a coisa certa. Certo, repetiu a minha mãe, como se saboreasse a palavra.
Certo do ponto de vista de quem, Daisy? Das crianças ricas das entrevistas? Ou daqueles que te pagam os honorários? Eu ri, irritada. Ah, do ponto de vista dos documentos, mãe. Dos contratos, dos depoimentos. Sempre tiveste alergia a factos. Sabias disso? Tenho alergia a pessoas que vendem a consciência. Ela cuspiu. Hoje conversei com a minha tia por vídeo. Ela também viu a reportagem. Disse que te tornaste como eles. Eu nem consegui corrigi-la. Daí vem o vento. A tia que 2 vezes por ano mostra para essa câmera seus pinheiros canadenses e sua cozinha com uma ilha no meio, distribui julgamentos morais a uma distância segura. Eu apertava o telefone com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. Diga à minha tia que não sou advogada de quem nos tirou a casa, sussurrei. Sou apenas inteligente o suficiente para saber como ele fez isso. Do outro lado da linha, ela ficou em silêncio. Por um momento, fiquei feliz com o silêncio. Mas então ouvi-a respirar fundo. Sabe o que é mais assustador? Disse a minha mãe. É que você nem percebe como isso soa como uma ameaça. Não é uma ameaça, respondi, cansada. É um facto. Você mesma me pediu uma vez, Daisy, descubra o que aconteceu naquela época para que ninguém mais nos engane assim. Eu descobri. Você simplesmente não gosta da conclusão. Não gosto que a minha filha pareça orgulhosa de poder tirar o último pedaço de alguém, ela disse. Exatamente como ele, Flynn. Lembra-se? Ele também dizia que a lei está do nosso lado. Lembrei-me do sorriso com que ele apertou a minha mão após uma das audiências, quando pedi que explicasse um erro na petição. Não se preocupe, miúda, ainda é cedo para você entender essas nuances, disse ele. Eu tinha 18 anos na época. 2 anos depois, eu já estava sentada na sala de aula a tomar nota da palestra sobre negligência na condução de processos. Eu não sou o Flynn, disse eu, e tu sabes disso. Só sei uma coisa, foi a resposta dela. Ninguém precisa que venhas neste Natal. A frase soou como se alguém tivesse atirado um copo contra o betão. Até afastei o telefone do ouvido e olhei para o ecrã como se pudesse ser um erro de ligação. O número era o mesmo, a voz também. O quê? Sussurrei. O meu pai, o Cowan e eu vamos dar um jeito, continuou ela. Sem a tua presença jurídica. Simplesmente não quero essas conversas à mesa, sobre viúvas, sobre a lei, sobre quem está certo. Teremos um Natal em família, sem ti, Cowan, meu irmão mais novo, a quem ensinei a andar de bicicleta e que agora se prepara para se casar. Apertei os lábios com força. Frases que eu poderia dizer passavam pela minha cabeça. Não tens o direito. Esta casa também é minha. Eu pago metade da conta do restaurante de que estás a falar. Em vez disso, ouvi a minha própria voz, seca e surda. Ótimo, disse eu. Do outro lado da linha, ela pareceu inspirar, como se quisesse acrescentar algo. De repente, senti um frio terrível, embora o aquecimento do escritório estivesse ligado. Ah, Daisy, ela começou. Bem, eu a interrompi. A minha própria voz parecia estranha. Então, tudo está cancelado. Seguiu-se um silêncio profundo. Não era como as pausas que a minha mãe gostava de fazer durante as conversas, obrigando-me a justificar-me. Este silêncio era denso. Até ouvi uma porta fechar-se algures no corredor. O que queres dizer? Perguntou ela finalmente. A voz estava mais alta. O que significa tudo será cancelado? Eu não respondi, apenas apertei encerrar chamada. A tela escureceu e o meu reflexo nela parecia que alguém tivesse acidentalmente apagado as cores. Fiquei sentada sem me mexer por alguns segundos. Então, lentamente, coloquei o telefone sobre a mesa com a tela voltada para cima. As mensagens que ficaram pendentes das últimas chamadas formavam um triângulo estranho. Mãe, irmão, joalheiro. Passei o dedo pelo ecrã e abri o chat com o Cowan.
A última coisa que ele me escreveu foi: a Mallory não suspeita de nada. Ela acha que eu comprei algo simples. Ela vai enlouquecer com aquele safira, Daisy. Ainda não acredito que você concordou com isso. Abaixo do texto, uma foto. Um estojo de veludo, ainda vazio, mas já com a marca onde a pedra deveria ficar. Fechei a mensagem e abri outra. Do joalheiro. Senhora Crawford, confirmamos o recebimento do seu pagamento de 2/3 do valor, a conclusão da lapidação e da montagem, mediante o pagamento do restante do valor, no máximo 3 dias antes do Natal. Assinatura: Latimer Stones, Daniel. Depois disso, não lido. Lembramos sobre o prazo de pagamento. Se os seus planos mudaram, por favor, avise com antecedência. Os planos, ao que parece, acabaram de mudar. Desviei o olhar para o chat com o restaurante. A empregada de mesa, que estava a tratar da reserva da sala privada, gentilmente enviou-me uma foto do seu espaço pequeno, mas aconchegante. Madeira escura, luz suave, guirlandas que não pareciam ter saído de uma loja de souvenirs, mas sim algo que alguém havia pendurado à mão durante horas. Eram muitas para um jantar em família. Para um pedido de casamento, eram perfeitas. Senti um estranho batimento cardíaco tardio, como se o meu corpo só agora tivesse percebido o que tinha acontecido. A minha mão estendeu-se sozinha para a correspondência com o joalheiro. Cliquei no campo de entrada. O cursor piscou. Os dedos digitaram lentamente. Por favor, diga-me se ainda é possível. Fiquei parada diante do ecrã, olhando para essas palavras e para o vazio depois delas. E, de repente, senti que a frase seguinte decidiria não apenas o destino da pedra preciosa. Naquela noite, fiquei sentada na cozinha por muito tempo, apoiando as costas na bancada fria com o telefone na mão. A mensagem do joalheiro com um educado "uma semana para pensar" pairava diante dos meus olhos como um adiamento da sentença. Uma semana para decidir o que eu realmente queria: punir a minha mãe ou não arruinar a noite com que o meu irmão sonhava há 1 ano. O ar no apartamento estava demasiado silencioso para não ouvir a memória a começar a ranger irritantemente na minha cabeça. A casa da minha avó sempre começava com esse som, as escadas velhas que rangiam sob os pés, mas ainda assim aguentavam. Fechei os olhos e vi tudo tão claramente como se tivesse entrado nela ontem. A casa ficava na esquina da rua com a Maple. Era uma casa de 2 andares com um alpendre descascado, onde alguém tinha pintado a grade de branco e depois abandonado. A sala cheirava a maçãs e poeira dos livros que a avó não permitia que fossem deitados fora. Talvez um dia alguém ainda os leia. A cozinha era sempre apertada porque era lá que acontecia tudo o que era importante: almoços, discussões, reconciliações. Foi lá que ouvi pela primeira vez a palavra herança. Ah, é apenas uma formalidade, disse então a tia Vivienne, tirando o casaco com forro vermelho. Não faça drama disso. Ela chegou do Canadá, como sempre, no último minuto, para o funeral, para assinar os papéis, para mais uma série de frases do tipo: estou tão ocupada. Você sabe como é difícil sair daqui. Ela sempre cheirava a perfumes caros e outras vidas, nas quais não era preciso contar cada cheque. A avó estava sentada à mesa com um casaco de malha apertado e sorria cansada. O pai, ainda sem cabelos grisalhos, mas já com os olhos eternamente cansados, organizava as contas e os documentos em pilhas. A minha mãe apertava a caneca como se tivesse medo que alguém a levasse. Só quero que tudo seja justo, disse eu, parada na porta. Eu tinha 17 anos, tinha acabado de trazer para casa os folhetos da faculdade de Direito e acreditava que as palavras lei e justiça eram quase sinônimos. É para isso que temos um advogado, respondeu o meu pai, sem levantar os olhos. O advogado chamava-se Flynn. Ele apareceu na nossa casa como aparecem as pessoas que sabem há muito tempo onde podem entrar sem ser convidadas. Fato escuro, risca grisalha bem cuidada no cabelo, sorriso com aquela mesma confiança que a minha mãe não gostou logo à primeira vista.
Senhora Crawford, eu entendo tudo, disse ele suavemente com um sotaque suave que eu não consegui identificar. A sua mãe quer que a casa permaneça na família. Nós vamos garantir isso. A lei está do seu lado. Essa frase soou como um feitiço naquele momento. Ele colocou os documentos sobre a mesa da cozinha e explicou calmamente à minha avó onde ela deveria assinar. Ao lado estavam os óculos dela num estojo rachado. De vez em quando, ela perguntava: "Tem a certeza de que a Vivienne não ficará ofendida?" Ele respondia: "Ela receberá o que lhe pertence." Na altura, eu ainda não sabia que havia uma armadilha. Ninguém especificou o que exatamente e em que proporção lhe pertencia. A minha mãe apoiou o queixo na mão e olhou para a caneta nos dedos da minha avó e para o rosto de Flynn. Mais tarde, ela diria que já sabia naquele momento que algo estava errado. Mas naquele momento, ela ficou calada, como sempre quando se tratava de papéis. Após o funeral, tudo aconteceu muito rápido. A audiência no tribunal, onde fui pela primeira vez como quase adulta. Lembro-me do cheiro, uma mistura de perfumes baratos, poeira e nervosismo. Flynn chegou 10 minutos atrasado, brincando sobre o trânsito terrível, e de repente o rosto da minha mãe ficou muito pálido. O juiz falava de forma seca e rápida, operando com a mesma lei que supostamente estava do nosso lado. E então aconteceu o mesmo acidente. Descobriu-se que o anexo fundamental ao testamento não tinha sido apresentado. O prazo para esclarecimentos tinha expirado e a versão anterior continuava em vigor, aquela em que Vivienne era indicada como única proprietária. No corredor, após a audiência, a tia estava ao lado de Flynn, um pouco mais perto do que deveria. Eu disse que tudo ia dar certo, disse ela baixinho quando passamos por ela. A minha mãe não respondeu nada, apenas saiu para o pátio e lá, perto do lixo, partiu no chão o copo de papel com a bebida que não tinha acabado de beber. À noite, ela disse: "Vamos vender a nossa casa, não temos outra escolha." O meu pai ficou em silêncio. Fixei o olhar na mesa e senti algo dentro de mim memorizar silenciosamente todos os detalhes. O nome do advogado, a data da audiência, as palavras do juiz. Na altura, eu ainda não sabia que, alguns anos depois, assistiria a uma palestra sobre negligência profissional e ouviria o professor mencionar um caso em que o advogado esqueceu de apresentar um documento. O sobrenome seria o mesmo. Depois disso, a minha mãe passou a viver como se tivesse os bolsos virados do avesso. O seu ódio pelo sistema era diário, pelos políticos, pelos funcionários públicos, por qualquer pessoa de fato. Aos advogados, especialmente. Quando eu disse que tinha entrado na faculdade de Direito, ela olhou para mim como se eu tivesse me declarado filha do Flynn e não dela. "Depois do que ele fez conosco?" ela perguntou. "Justamente por isso", respondi. "Alguém precisa saber ler esses papéis." "Ah, eles já sabem", disse ela secamente. "Não precisam de ajuda. Para ela, eles eram uma massa homogênea. Para mim, eram uma estrutura na qual alguém poderia trabalhar sem ser um vigarista. Eu não pretendia me tornar um Flynn. Eu pretendia tornar-me o seu oposto. Durante anos vivemos no modo: tu simplesmente não percebes o que estás a fazer. Cada um dos meus assuntos sérios provocava comentários do tipo: e quem é que tu estás a defender desta vez? Quantos órfãos ficarão sem teto por causa disso, mesmo que se tratasse de uma discussão banal entre duas lojas? O caso da viúva tornou-se um alvo perfeito. Todos saboreavam a sua história, uma dramaturgia leve. O antigo proprietário da oficina, que se apaixonou pela segunda vez, os seus filhos adultos, que, segundo a versão da mídia, nunca perdoam as madrastas da vida. A viúva chorava muito bem para as câmaras. Ela sabia fazer pausas onde era necessário, tocar os cantos dos olhos com um lenço, sem borrar a maquilhagem. O seu advogado dizia as palavras certas sobre
A mulher que apoiou o marido nos últimos anos e a injustiça de quererem deixá-la sem nada. Por alguma razão, as imagens da câmara de videovigilância, onde ela fecha a porta da oficina na cara da filha mais velha com as palavras: "Quando ele transferir tudo para mim, então venha." Também não apareceram os extratos bancários, onde no último ano de vida do proprietário apareceram transferências estranhas para essa conta pessoal dela. Quando olhei para ele no tribunal, vendo-o lutar por cada palavra, tive a certeza de que estava-se a fazer a coisa certa. E continuei a ter a certeza quando o tribunal considerou inválido o último testamento em favor da viúva, devolvendo tudo ao estado anterior. Só que a minha mãe tinha o comando na mão e viu algo completamente diferente. Um fragmento da entrevista em que eu saio do tribunal e comento calmamente a decisão. A sua filha numa imagem com pessoas que, segundo o cenário da televisão, tiraram o teto da cabeça de uma mulher pobre. Depois daquela noite na cozinha, quando ela rebobinou o noticiário e captou cada uma das minhas pausas, as nossas conversas tornaram-se semelhantes a mini-tribunais sem direito a recurso. Você nem pensa que essa mulher poderia amá-lo sinceramente, dizia na minha mãe. Ah, o amor não reescreve acordos corporativos, respondia eu. Ele poderia não ter tido tempo para formalizar tudo, insistia ela. Ele teve tempo para alterar o testamento. Ele não o fez. Só podemos operar com o que temos, não com o que alguém sentiu. E tu estás bem com isso? Perguntou ela. Estou bem com o facto de que, desta vez, ninguém vai tirar as crianças do que elas construíram com o pai, respondi. Os olhos dela ficavam cada vez mais duros. Nesse contexto, o convite para a ceia de Natal foi quase um milagre. Chega mais cedo, disse a minha mãe há uma semana. Ajuda na cozinha e conversamos sobre as tuas coisas, mas sem televisão. Na altura, ainda acreditei que ela realmente queria conversar e não ouvir notícias sobre mim. Nós até começamos a brincar com o Cowan, dizendo que seria o primeiro Natal civilizado em muito tempo. Ele escreveu que planeava fazer o pedido entre a sobremesa e os brindes. Quero que seja bonito, Daisy, escreveu ele, sem exageros, apenas humano. Um anel, uma pedra normal, não um zircônio barato, um lugar aconchegante onde ninguém nos incomodasse, para que ela percebesse que eu estava a falar a sério. Cohen sempre foi mais próximo da minha mãe. Ele sabia ser gentil, atencioso, aquele que ela chamava de meu bom menino. Eu era aquela que trazia más notícias e palavras difíceis, mas para ele eu era a pessoa a quem ele podia escrever à 1 da manhã. Como funcionam esses contratos de arrendamento? O que devo dizer ao banco? Quando ele pediu ajuda com a Safira, não hesitei. Quanto você consegue pagar sozinho? Perguntei. Sinceramente, respondeu ele. Não tanto quanto gostaria. Não trabalho no departamento financeiro do pai dela. Encontrei um joalheiro através de um cliente conhecido. Ele trabalhava com pequenos lotes de pedras, aceitava encomendas complexas, mas não gostava de histórias instagráveis. A sua oficina ficava num prédio discreto, no 3º andar, sem placas. Ele olhou para mim por cima das lentes e disse: "Se queres uma pedra de qualidade e não um doce, terás que esperar e pagar." Concordei em pagar 2/3. Cowan pediu exatamente o que realmente poderia pagar. "Depois eu devolvo-lhe", disse ele nervosamente. "Depois é quando?" perguntei. "Algum dia", disse ele honestamente. "Eu só não quero que ela pense que vim até vocês para me aproveitar." Eu vi o medo dele. Mallory cresceu numa família onde a questão "será que vamos conseguir?" era discutida apenas em planilhas. Na casa deles, as lâmpadas eram trocadas por empresas de serviços. Na nossa, pelo meu pai, numa escada velha. Também escolhi o restaurante sozinha, um pequeno estabelecimento familiar, que alguém se esforçou muito para tornar quase como em casa, só que melhor. Luz quente, paredes de madeira, pratos simples e despretensiosos.
Reservei uma sala privada para a noite de Natal e paguei um adiantamento. Agora tudo isso estava nas minhas mãos. A minha mãe, com uma única frase, excluiu-me do jantar, mas deixou todas as minhas obrigações, como se fossem um aditamento ao contrato. No chat privado, Kawan tentava manter o equilíbrio. É difícil para a minha mãe, escreveu ele. Não é por tua causa, mas porque ela voltou a ficar abalada com a nossa história. Também me afetou, respondi. Só que pelo contrário. Ele não viu como eu repassava mentalmente as mesmas cenas durante a noite. A avó a assinar os papéis, Flynn a chegar atrasado, a tia a ajeitar o lenço, já sabendo que a casa era dela, a minha mãe a olhar para mim através da tela da televisão e a ver como eu estava a tirar a casa de outra mulher. Eu podia explicar tudo detalhadamente, que naquela época havia sido uma fraude, mas agora não. Que naquela época nos enganaram, mas agora eu apenas fiz o meu trabalho. Mas para eles isso soava como desculpas, e assim vivíamos. Eu, entre contratos e protocolos, eles, entre histórias e feridas que ninguém curava. Agora, a isso se somava ainda a história da Safira. Quando o joalheiro respondeu que só poderia guardar a pedra por uma semana, senti uma sensação familiar. Como quando o juiz começa a ler a decisão e você de repente percebe que um documento foi apresentado à instância errada. Ainda não era uma catástrofe, mas estava muito perto disso. Desliguei o telefone e olhei para cima a minha cozinha. Ela estava demasiado arrumada, demasiado fria. Nesta casa não havia nada que eu tivesse herdado. Até a cadeira em que estava sentada tinha sido comprada a prestações. Tive uma grande vontade de ganhar pelo menos uma vez algo não no tribunal, mas na vida. Peguei novamente no telefone. No chat com o Cohen ainda estava escrito o seu "Falamos amanhã". Tudo bem, escrevi, mas tenha em mente, não vou deixar a minha mãe me expulsar do jantar e usar o meu dinheiro como se fosse algo natural. Ou somos uma família ou não somos. Ele respondeu rapidamente. Somos uma família, apenas um pouco desestruturada. Não nos destruas, está bem? Coloquei o telemóvel na mesa e senti um aperto no peito. De repente, não foi a viúva das notícias, nem o Flynn, nem a minha mãe que me veio à cabeça, mas sim o Cowan, que quando era criança corria atrás de mim no quintal da casa da minha avó, gritando: "Não me abandones, Daisy." Respirei fundo e na cozinha vazia disse baixinho: "Não quero abandonar-te, mas não vou mais pagar pelas cenas bonitas deles, se eu não estiver nelas." As palavras soaram confiantes. Por dentro, isso não me deixou mais aliviada. Voltei para a mesa, peguei o telefone e reli a carta do joalheiro mais uma vez. Uma semana, 7 dias para decidir quem eu iria salvar desta vez. A minha mãe das suas mágoas, o meu irmão dos seus medos, ou a mim mesma do papel em que me colocaram. E pela primeira vez em muito tempo, senti que não haveria uma decisão perfeitamente correta nesta história. Haveria apenas aquela com a qual eu conseguiria viver depois. O telefonema me pegou entre 2 parágrafos da petição inicial. Eu estava tentando extrair algo útil do depoimento da testemunha quando ele tocou na mesa, iluminando "Mãe". Olhei para uma tela por alguns segundos. Depois da nossa última conversa, cada chamada dela parecia uma intimação. "Olá", respondi pressionando o botão verde. Só vou demorar 1 minuto", disse ela. A voz estava mais suave do que da última vez, mas nessa suavidade havia uma tensão perceptível. "Falaste com o Cowan?" "Sim." Peguei na caneta e comecei a girá-la mecanicamente entre os dedos. "Um pouco." "Então vou ser direta para que não haja mal-entendidos", continuou a minha mãe. "O que você fez foi abaixo de qualquer limite." "O que exatamente?" Eu sabia a resposta, mas queria ouvir como ela iria formular. "Usar o dinheiro", ela respondeu secamente. "O seu dinheiro, as suas generosas e nobres contribuições. Como uma alavanca, como chantagem." Eu ri brevemente, quase sem som. "Interessante."
disse eu. Então, quando pago pelo restaurante e pela pedra, é apenas ajuda familiar. Mas quando digo que, se não estiver lá, não vejo sentido em organizar um espetáculo às minhas custas, isso de repente se torna chantagem? Ameaçaste cancelar tudo. A voz dela falhou. Disseste isso, antes do Natal. A tua mãe. Antes do Natal, disseste à tua filha que ninguém precisava que ela viesse. Respondi, e fingiste que era apenas uma figura de linguagem. Ela andou pelo chão, ouvi as tábuas rangerem sob os seus passos, provavelmente na sala de estar. Provavelmente ela anda de um lado para o outro com o telefone na mão, como costumava andar entre a cozinha e a janela da casa da avó, quando calculava quanto faltava para pagarmos a próxima conta. Você passou dos limites, Daisy. Ela finalmente disse mais baixinho. Uma coisa é os tribunais, onde você luta por documentos. Outra coisa é a família. Não se pode comprar amor e depois retirá-lo quando algo não lhe agrada. Eu não comprei amor, respondi. Paguei por coisas específicas. Você entende isso muito bem. Sério? Um sorriso amargo apareceu em sua voz. Você realmente acha que pode separar uma coisa da outra? Dar dinheiro ao seu irmão para comprar um anel para esse seu gesto e não saber que agora ele estará para sempre em dívida com você? Ele não está em dívida comigo, respondi secamente. Fui eu que ofereci. E agora estás a tirar, disse ela, como aqueles a quem pagam para se afastarem ou assinarem na hora certa. Apertei a caneta com tanta força que ela quase se partiu. Estás disposta a admitir, pelo menos uma vez, que não sou o Flynn? Perguntei. Que não estou a vender a casa da minha tia em troca dos meus honorários? E qual é a diferença agora? Ela perguntou calmamente. Participas na nossa vida apenas na medida em que consideras correto do ponto de vista da tua consciência. Assim que algo não se encaixa na tua imagem do que é correto, retiras as tuas contribuições. Gosto de como dizes, as minhas contribuições. Afastei o portátil para não ver o documento aberto. Como se eu não fosse tua filha, mas um fundo ao qual se pode pedir subsídios. Tu própria te tornaste um fundo, exalou a minha mãe. Autossuficiente, independente, bem-sucedida, e agora estás a tentar obrigar todos a dançar ao teu ritmo. Essa conversa foi estranha. Ela me acusou do que eu tanto evitava, manipular dinheiro. Mas ainda mais estranho era como ela facilmente me comparava a todos aqueles advogados que odiava. Na sua cabeça não havia nuances, apenas todos são iguais. Com quem mais falaste sobre isso? Perguntei bruscamente. Ela fez uma pausa. Com o pai, disse ela. E com o Cowan. Não vou esconder nada deles. Aí está. E como apresentaste isso? Eu quase podia ver a cena. Ela à mesa, o pai num canto com o jornal, o Cowan entre eles, como sempre. Como foi? Respondeu a mãe. O que disseste? Se ninguém precisa de ti, tudo será cancelado. Sem contexto, é claro, constatei secamente. O contexto é simples, ela retrucou. Você usa o dinheiro para ditar suas condições. Eu disse a eles que não permitiria que você transformasse o nosso Natal em um acordo judicial. Quase perguntei se ela se lembrava de quantos dólares desse nosso Natal saíram da minha conta, mas me contive. Seria mesquinho. Tudo bem, eu disse. Fico feliz que você finalmente consiga falar diretamente com eles. É uma pena que seja apenas quando se trata de mim. Não distorças tudo, ela pediu cansada. Não quero mais uma discussão. Só estou a pedir que não faças bobagens. O restaurante já está reservado, a pedra está sendo trabalhada, Cowan está se preparando para esta noite. Não tire isso dele só porque não gostaste do que eu disse. Não gosto é pouco, respondi. És adulta, acrescentou ela. Comporta-te como tal. E desligou o telefone. Fiquei alguns segundos com o telefone encostado ao ouvido, embora a linha já estivesse silenciosa. Depois, lentamente, coloquei-o sobre a mesa. Por dentro, não estava exatamente vazio. Era mais como se estivesse muito apertado.
muitas ideias, imagens, formulações. Se as histórias são tão importantes para eles, que vivam nas histórias e não nos factos, pensei friamente. Que acreditem na imagem da televisão e nas suas próprias lendas sobre advogados malvados que destroem tudo. Os factos estavam do meu lado, no caso da viúva, no contrato com o joalheiro, na correspondência com o restaurante. Os factos diziam: fiz o meu trabalho de forma limpa, ajudei o meu irmão onde pude e tenho todo o direito de parar onde me cospem nas costas. Mas havia outro facto. No dia em que a pedra fosse para outro cliente, a imagem de Cowan segurando o estojo vazio também se tornaria um facto, e a responsabilidade por isso não recairia sobre a minha mãe, nem sobre a minha tia, nem sobre a televisão. Recairia sobre mim. O telefone vibrou novamente. Agora, o nome de Cowan apareceu no ecrã. Sim, disse eu, sem me dar tempo para pensar no tom de voz. Falaste com a minha mãe? A voz dele estava abafada, como se ele tivesse saído para o corredor e estivesse a tentar sussurrar. Ela falou comigo, corrigi, e com você também, pelo que entendi. Não precisa dizer ela como se fosse uma pessoa estranha. Ele suspirou. Sinceramente, sinto-me como uma acrobata de circo entre vocês dois. Ninguém está a pedir que andes na corda bamba, respondi. Pode simplesmente parar de me jogar fatos que parecem sentenças. Disseste a ela que irias cancelar tudo. Ele disse diretamente. Daisy, você entende como isso soa? Ela me disse que ninguém precisa que eu vá, respondi. Você entende como isso soa? Ela quis dizer. Ele hesitou. Ela quis dizer que não quer discussões à mesa. Então ela poderia ter dito: vamos tentar sem discussões. Respondi bruscamente, em vez de me excluir da noite como se fosse um ponto do contrato. Do outro lado da linha, ele ficou em silêncio. Daisy, ele finalmente disse, podemos esquecer as palavras por um minuto? Apenas a situação. Tenho um plano. Ele depende do anel, do local e de todos estarem mais ou menos no seu perfeito juízo. Estás realmente disposta a deitar esse plano no lixo porque a tua mãe disse algo que não devia ter dito? Não estou disposta a pagar por esse plano se fui excluída dele, respondi. Não te importas com a forma como me sentirei se tudo der errado? Ele falou mais rápido. Não estou a falar do restaurante ou do anel, Mallory. Ela acha que sou um homem adulto normal, capaz de organizar sozinho uma coisa importante na minha vida. Se tudo for por água abaixo porque a minha família não consegue chegar a um acordo, achas que isso não vai afetar a forma como ela me vê? E achas que não vai afetar-me se eu for a esse restaurante, sentar-me à mesa, fingir que está tudo bem e a minha mãe agir como se eu não estivesse lá? Senti a minha voz elevar-se. Sabendo que eu paguei parte dessa mesa? Não estou a pedir que venhas se não quiseres. Ele disse rapidamente. A sério, se for insuportável para ti, não venhas. Só peço uma coisa. Não mexa no que já foi feito. Não tire o restaurante. Não leves a pedra. Não transformes isto numa guerra. Não fui eu que comecei a guerra, sussurrei. Não me interessa quem começou. Pela primeira vez, a sua voz soou metálica. Podes anotar isso no teu relatório. O que me importa é como vou sair dela. Fiquei em silêncio. Foi honesto e doloroso. Estás realmente disposta a arruinar a minha vida por causa do teu orgulho? Perguntou ele baixinho, sem exageros. Abri a boca para responder, para dizer, não estou preparada. Ou pelo contrário, se para ti sou apenas uma carteira com personalidade, então sim, estou preparada. Mas as palavras ficaram presas. Não conseguia pronunciar nenhuma delas sem sentir que estava a atrair alguém, ou a mim mesma, ou a ele. O silêncio prolongou-se. Eu entendo, disse Cowan. Ligue-me quando decidir. Espero que seja antes que o joalheiro venda a sua pedra para outra pessoa. A linha caiu. Olhei para a janela preta do telefone como se fosse um palco vazio após uma apresentação. Minha cabeça zumbia.
O meu primeiro impulso foi entrar em histeria, atirar algo contra a parede, escrever para os três, minha mãe, Cowan, o joalheiro, e dizer que estava a sair do jogo, sem dinheiro, sem presença, sem mais conversas. O segundo foi mergulhar no que eu sabia controlar: o trabalho. Voltei para a mesa e abri o portátil. Os negócios não se ofendem, ou se ganham ou se perdem. Não te dizem: estás mesmo disposta a arruinar a minha vida. No máximo, violaste uma cláusula do contrato. Naquela semana, assumi mais 2 casos adicionais. Um colega, um sócio júnior chamado Nolan, piscou o olho. Decidiste tornar-te uma lenda da empresa antes dos 30? Ah, só não quero ficar sem fazer nada no ano novo, respondi, acenando com a mão. Nolan era o tipo de homem que sempre sabia ocupar o espaço. Falava alto, ria muito, sabia encantar os clientes e me irritava um pouco com a sua desenvoltura. Mas era profissional e era fácil trabalhar com ele. Nunca perguntava como você está quando adiávamos um prazo, apenas quanto tempo você precisa. Quando ele sugeriu que tomássemos algo mais forte do que água do escritório, no bar em frente, concordei tão automaticamente quanto concordava em aceitar mais um caso. O bar era escuro, com mesas pegajosas e sempre as mesmas caras. Pedi algo que deslizou pela minha garganta sem sabor. Ouvi no rádio sobre o teu caso com a viúva, disse Nolan entre 2 goles. Bom trabalho, embora a mídia, como sempre, tenha feito um circo. Ah, já me acostumei, respondi. Eles precisam de histórias. Nós somos uma fábrica de histórias. Ele sorriu. Só que as nossas nem sempre ficam bonitas no ar. Preocupa-me mais como ficam no protocolo, respondi. É por isso que os clientes gostam de ti. Ele ergueu o copo. És como uma máquina de guerra. Eles não querem lágrimas, querem resultados. A palavra máquina de combate soou estranha para mim. Por um lado, era exatamente isso que eu buscava: a reputação de uma pessoa que não entra em histeria e não toma decisões com base nas emoções. Por outro lado, havia nela algo que minha mãe odiava: uma força impessoal que segue uma trajetória determinada, sem olhar para trás. Acho, disse eu, que em algum momento todos vão perceber que não sou um tanque blindado, mas uma pessoa viva. Não se apresse, Nolan engoliu em seco. Enquanto todos veem em si um tanque, ninguém tenta entrar e examinar o seu interior. Acredita, isso é conveniente. Ele disse isso sem qualquer conotação romântica, mas como um colega que compartilha uma dica de vida. Não mostre seus pontos fracos e eles vão te deixar em paz. Fiquei surpreendentemente atraída por essa simplicidade. Com ele, não era preciso explicar nada. Não era preciso falar sobre viúvas, casas, as palavras da minha mãe e os medos do meu irmão. Podíamos falar sobre o significado de uma linha no contrato e rir do facto de o juiz ter pronunciado incorretamente o apelido do nosso cliente. Conversamos sobre alguns casos, trocamos mais algumas bebidas alcoólicas. Ele perguntou: Ah, vai viajar nas férias? Não, respondi. Vou ficar em casa. A sua família já sabe que você se casou com o trabalho? Ele piscou. Eles têm outra versão, respondi. Pelo amor da lei. Ah, então com certeza não vai haver divórcio, concluiu ele. A lei não vai se abandonar. Foi engraçado e ao mesmo tempo muito certeiro. Ao voltar para casa, senti aquele mesmo silêncio estranho e vazio que agora me recebia todas as noites. Só que agora havia também um leve cansaço da franqueza excessiva de Nolan. Ele não via em mim uma mulher, uma filha, uma irmã, mas uma função, uma máquina. E por alguma razão, isso pareceu-me atraente por um momento. Ninguém se ofende se uma máquina não tem sentimentos. Tirei os sapatos, joguei a bolsa na cadeira, peguei o telefone para definir o alarme. Havia uma mensagem não lida na tela. Senhora Crawford, lembramos que o prazo para a conclusão do trabalho no anel está a expirar. Se nos próximos dias não confirmar o pagamento e a data de recebimento, seremos obrigados a vender a pedra a outro cliente. Li 2 vezes, um texto seco e educado, sem dramas, sem estar realmente pronta. Apenas um facto: o tempo está a esgotar-se.
O telemóvel vibrou novamente, mais abaixo apareceu uma nova mensagem, do Cowan. Eu vi apenas as primeiras palavras. Conversei com a minha mãe e... A tela escureceu antes que eu pudesse tocá-la. Na escuridão da minha cozinha, essas duas mensagens, do joalheiro e do meu irmão, brilhavam na minha memória como duas versões diferentes do futuro, e em nenhuma delas eu poderia continuar sendo apenas uma máquina de combate que segue em frente. Poucos dias antes do Natal, a cidade parecia que alguém tinha colocado um filtro de festividade sobre o caos habitual. Guirlandas de luzes, coroas de plástico, vitrines com descontos iguais. Eu voltava do trabalho a pé para não ficar presa no trânsito e não ver famílias alheias amontoadas em carros com sacolas. Uma coisa girava na minha cabeça: escrever para o joalheiro mais uma vez e admitir honestamente que não sabia o que fazer, ou simplesmente esperar a semana acabar e deixar a situação se resolver sem mim. Abri a porta do apartamento e imediatamente senti que algo estava errado. A luz do corredor já estava acesa. Os sapatos encostados à parede não eram só meus. Havia um par de tênis masculinos que eu lembrava de viagens de verão ao lago. Disse? Ouvi da cozinha. Cowan estava sentado à mesa com a minha caneca nas mãos. Os olhos vermelhos, as bochechas cansadas, como após uma doença prolongada, embora ele não estivesse doente fisicamente. Espero que não chames a segurança. A polícia não daria conta de você, respondi automaticamente, tirando o casaco. O que você está fazendo aqui? A mamãe te expulsou? Quase. Ele suspirou. Pode me dar um pouco de água? Servi-lhe um copo. Ele tomou alguns goles e olhou para o lado. Falei com a minha mãe, disse ele finalmente. Falei mesmo, não como um bom filho, mas como um homem adulto vivo. E ela gostou desse formato? Apoiei-me na mesa. Ela odeia, respondeu ele simplesmente. Mas vamos por partes. Ele contou que, 2 dias antes, a mãe entrou no quarto dele sem bater, como quando era criança, e começou com a frase: Espero que não tenhas deixado a tua irmã envolver-te nos jogos dela. Depois, o conjunto padrão. Ela compra as pessoas com dinheiro. Os advogados ali são todos iguais. Talvez seja um sinal de que a Mallory não é tua se tudo não está aí a correr bem. Em que momento ela passou para isso é um sinal? Eu nem percebi, disse ele. Mas quando ela chegou a se a tua irmã se comporta assim, então ela não está destinada a fazer parte da nossa família, eu perdi a cabeça. Eu vi como essas palavras foram difíceis para ele. Ele sempre soube evitar conflitos, amenizar as coisas, ser aquele que não entristece a mãe. Eu disse a ela, continuou ele, que se ela te chamasse de adversária novamente, em vez de filha, eu mudaria o jantar para outro lugar, e sem ela. Sério? Eu não acreditei. Sério, ele assentiu. Ela ficou ofendida, disse que eu a estava a trair, que ela tinha aguentado tudo durante tantos anos e agora os próprios filhos olhavam para ela como se fosse um apêndice arcaico da vida. Senti-me tão mal que queria voltar atrás na conversa, mas então pensei, se recuar agora, vou recuar toda a vida. Essa foi uma decisão que eu mesma nunca tomei. Ou eu ia de frente e depois me arrependia, ou recuava ainda na fase. A mãe vai ficar ofendida. Eu não pedi desculpas a ti, disse ele baixinho. Não porque acho que tu não estás certa, mas porque não conseguia imaginar fisicamente como ficaria contra a minha mãe. Ela sempre fingia que iria desmoronar se não fosse apoiada, nem que fosse um pouco. Não era só fingimento? Murmurei. Sim, concordou ele. Mas sabe o que eu percebi? Que se ela desmoronar, não é culpa minha. Não posso passar a vida toda a ser o seu amortecedor. Tenho mais alguém além dela. A Mallory. Ele calou-se e olhou para mim. Não quero começar uma família com mentiras, disse ele. Nem para ela, nem para mim. Não quero fingir que tudo é perfeito, quando na verdade a nossa família é um campo minado. E se para dizer isso em voz alta eu tiver que discutir com a minha mãe, pela primeira vez na vida, então que seja.
Senti algo se mexer no meu peito. Ele não falava como um irmãozinho que precisava ser salvo, mas como uma pessoa que havia tomado uma decisão. Não posso exigir nada de ti, continuou ele. Depois de todas as palavras que te dirigimos, não tenho o direito de vir e dizer: dá-me mais dinheiro, por favor. Mas vim na mesma, não porque sejas um recurso, mas porque és a única que pode resolver isto e a única pessoa em quem ainda posso confiar mais do que em mim mesmo nesta questão. Podias pedir aos pais dela, respondi mecanicamente. Eles claramente têm possibilidades. E ser aquele rapaz que pede dinheiro ao pai da noiva para comprar um anel para ela? Ele fez uma careta. Obrigado, mas não. Quero que ela não tenha nenhuma dúvida de que estou aqui por mim mesmo. Não sou um projeto dela. Não sou um apêndice do negócio da família. Ele tomou um gole de água e olhou para a minha janela. Tenho medo de perdê-la, disse ele, mas tenho ainda mais medo de começar uma vida com ela, de ficar calado, calado e calado, e depois acordar aos 40 e perceber que não estou a viver a minha vida, mas a versão da minha mãe. Achei que aos 40, provavelmente, todos nós acordamos com essa sensação, de uma forma ou de outra. Mas o facto de ele perceber isso aos 20 e poucos anos já era um passo à frente. E o que queres de mim? Perguntei. Ajudar a terminar essa história com a Safira, disse ele honestamente. Não como manipulação, como um gesto. Sei que não tenho o direito de pedir, mas peço. Na minha cabeça, naquele momento, havia duas imagens simultâneas. A minha mãe a dizer: tu compras as pessoas com dinheiro, e o pequeno Cowan no quintal da minha avó, incapaz de subir sozinho no baloiço e a gritar: não me deixes cair, Daisy. Se eu ajudar, disse lentamente, você entende que isso não anula o que a minha mãe disse e o fato de você ter ficado calado enquanto ela falava. Sim, ele assentiu. Não vim aqui para pedir perdão. E você entende que posso não estar presente no jantar? Sim, repetiu ele. Já quase me conformei com o facto de que neste Natal estaremos de alguma forma separados. Isso soou estranhamente doloroso. Tudo bem, disse eu. Então está combinado. Vou ligar para o joalheiro. Se ele ainda tiver a pedra, vou fechar o pagamento e combinar os prazos. Mas não será a minha generosa doação. Será a última vez que invisto em algo em que oficialmente não existo. Aceito, disse ele baixinho. Fui para o quarto e peguei no telefone. Os meus dedos tremiam um pouco enquanto marcava o número. Daniel, da oficina, atendeu imediatamente. Senhora Crawford, a sua voz estava calma, um pouco cansada. Eu estava prestes a escrever-lhe. Eu sei, disse eu. Se a pedra ainda não foi para o catálogo geral, ela ainda está aqui, assegurou ele. Mas não posso mantê-la indefinidamente. Não precisará, respondi. Vou finalizar o pagamento hoje. Preciso do anel até a noite de Natal. Entendo que isso significa urgência, acréscimos e nervosismo da sua parte. Ele ficou em silêncio. É possível, disse ele, mas terá de confiar totalmente em nós, sem alterações adicionais nem pedidos. Tenho um pedido, respondi. Que quem receber este anel nunca saiba por que circo ele passou. Ele deu uma risada baixa. Normalmente conseguimos lidar com isso, disse ele. Contei o dinheiro sem me dar tempo para pensar. Quando a mensagem do banco chegou ao meu telemóvel, senti um alívio estranho, como quando finalmente assina um contrato que o deixou nervoso durante um mês. De volta à cozinha, apenas acenei para Cowan. Está tudo bem, disse. A pedra é sua. A pedra é dela, corrigiu ele. Ele se aproximou e me abraçou. Não como quando éramos crianças, quando ele podia pendurar-se no meu pescoço, mas como um adulto que não está acostumado a isso, mas precisa muito. Obrigado, disse ele. Eu nunca vou conseguir retribuir isso, eu sei, mas pelo menos não vou mais fingir que tenho esse direito. Ele foi embora 1 hora depois. Fiquei no apartamento com a
a sensação de ter feito algo certo e, ao mesmo tempo, completamente imprudente. A minha mãe descobriu rapidamente. Ela sempre descobre. Um dia antes do Natal, o meu pai me ligou. Não vou me intrometer, começou ele, mas você precisa saber. Tivemos uma conversa. A palavra conversa soou como se alguém estivesse descrevendo um incêndio como combustão. Ela gritou? Perguntei cansada. Não imediatamente, disse ele honestamente. No início, ela apenas falou por muito tempo que tu estavas a comprar o Cohen, que tu estavas a levá-lo para o teu lado, que ela não podia mais confiar em ti. E então, ele disse a ela que faria a proposta apesar de tudo, e que se tivesse que escolher entre a bênção dela e a sua vida, ele escolheria a vida. Sentei-me numa cadeira. E como ela está? A pior do que quando nos mudamos, suspirou o meu pai. Mas há uma diferença. Naquela época, todos ficávamos em silêncio. Hoje, eles falam abertamente. Imaginei essa cena. A minha mãe, acostumada a controlar cada movimento na casa, de repente percebe que as suas instruções não são mais determinantes, que o bom filho cresceu. Ela disse que tu o compraste por uma safira, acrescentou ele, que tu sempre compras as pessoas. Esse é o seu argumento favorito, disse eu. Eu disse que não é assim, acrescentou o meu pai baixinho. Talvez seja tarde demais, mas eu disse. Foi a primeira vez em muito tempo que ele disse eu disse, em vez de eu fiquei calado. Naquela noite, imaginei-a andando pela cozinha da casa deles, abrindo armários, batendo nas portas, reorganizando os pratos, só para não começar a chorar. Como Cauã se senta no quarto, segura o estojo ainda vazio e repete para si mesmo que tem direito a essa vida. Passei a noite de Natal no escritório até escurecer. Oficialmente, porque tinha trabalho a fazer. Extraoficialmente, porque não queria pensar que lá, na acolhedora sala do restaurante, estavam a preparar a mesa sem mim. Quando finalmente voltei para casa, já era tarde. As ruas estavam vazias, apenas em algumas janelas brilhavam árvores de Natal alheias. Tirei os sapatos, fui até a cozinha, acendi a luz e vi que o telefone que eu havia deixado sobre a mesa estava cheio de mensagens não lidas. Clientes, colegas, alguns e-mails publicitários. E no topo, uma mensagem do Cohen. Eu abri, na tela, uma foto. Uma pequena sala de restaurante que eu reconheci. Paredes de madeira, luz suave, uma mesa com uma toalha branca. No centro da imagem, Mallory, sentada cobrindo a boca com a mão. No seu dedo anelar, um anel com a mesma safira. Os olhos cheios de lágrimas, mas com um sorriso como se, naquele momento, o mundo se tivesse reduzido a essa mesa e aquela mão. Abaixo da foto, uma palavra. Obrigada. E mais uma frase. Depois conto tudo. Fiquei muito tempo a olhar para aquela imagem, para ver como ficava bem aquilo pelo qual eu tinha discutido tanto, com a minha mãe, com ele, comigo mesma, para ver como o resultado parecia puro, sem saber o que estava por trás dele. Seria fácil responder, escrever: parabéns, estou feliz por vocês, vocês são lindos. Mas os meus dedos não me obedeciam. Bloqueei lentamente o ecrã e coloquei o telemóvel na mesa com o ecrã virado para baixo. A luz da cozinha de repente pareceu-me demasiado forte. Desliguei-a e, sentando-me na escuridão, escutei o silêncio, no qual, algures muito longe, se ouvia o riso estranho de festas estranhas. Eu ainda não sabia o que ele iria contar-me depois. Mas tinha a certeza de uma coisa. Depois desse Natal, a nossa família não voltaria mais ao antigo cenário em que a minha mãe decidia quem era necessário à mesa e quem era apenas uma conta do restaurante. 1 ano e meio passou não num salto, mas num lento deslizamento. Primeiro, alguns meses depois daquele Natal, quando pela primeira vez não fui para casa. Depois, o casamento, para o qual fui convidada educadamente, mas com a sensação de que eu era uma convidada e não parte da decoração.
Depois, novos negócios, novos clientes, novas entrevistas, nas quais aprendi a não olhar para essa câmara por muito tempo, para que a minha mãe, se por acaso estivesse a ver, não pensasse que era dirigida a ela. Eu realmente mergulhei no trabalho, não como uma fuga, mas mais como uma forma de me recompor. Os negócios ficaram mais complicados, conflitos entre os cofundadores, falências em cadeia, processos judiciais, em que cada ponto podia custar o negócio a alguém. Começaram a chamar-me com mais frequência de aquela que toma decisões sem levantar a voz. Habituei-me a essa imagem, tal como me habituei à imagem de filha inteligente que explica tudo depois. A minha vida pessoal não desapareceu, mas deixou de ser algo sobre o qual eu quisesse escrever no meu diário. Com Nolan, continuamos no nível de colegas que às vezes bebiam algo depois do trabalho e podiam partilhar piadas de mau gosto sem medo de serem mal interpretados. Certa vez, ele sugeriu: podemos ir a algum lugar onde não se fale de contratos. Conheces algum lugar assim? Perguntei. Ouvi lendas, respondeu ele. Fomos ao cinema, onde passei metade do tempo a pensar na estrutura do enredo e ele a pensar em como o contrato do protagonista, que perde tudo, estava mal redigido. Não havia nada de catastrófico nisso. Era apenas mais uma história que não se tornou grande. 1 ano depois da proposta, Cowan e Mallory casaram-se. O casamento foi exatamente como se esperava dessa combinação, elegante, sem exageros, mas com os detalhes certos. Sentei-me à mesa da família, em frente ao olhar da minha mãe, que deslizava por mim como se eu não estivesse lá. Quando me levantei para fazer um brinde, não falei sobre a infância nem sobre como costumávamos correr pelo quintal, mas sobre o facto de que o casamento é um contrato em que o importante não são tanto as condições no papel, mas a disposição de cumpri-las, mesmo quando ninguém está a controlar. As pessoas riram, Mallory chorou, a minha mãe cerrou os lábios. Alguns meses depois, Mallory escreveu-me, resumidamente: podemos tomar um chá juntas algum dia? Sentamo-nos na cozinha deles, onde tudo era novo, combinado, sem história. A cadeira de bebê já estava ao lado, embora a criança ainda não tivesse nascido. Cohen contou-me sobre os seus tempos difíceis, disse ela com cautela. Não vou me intrometer, mas quero que saiba que ele nunca falou mal de si, mesmo quando disse que vocês tinham discutido. Isso não o impediu de ficar em silêncio durante algum tempo. Respondi secamente. Ele tinha medo, disse ela simplesmente. E não só dela, do facto de ter de escolher. Na altura, pensei que o medo de escolher era uma doença de família. Quando a filha deles nasceu, o meu pai ligou-me. Tu tornaste titia, disse ele, e a sua voz soava como se fosse algo que ele queria dizer há muito tempo. Parabéns, respondi. O nome dela é Lillian, acrescentou ele. Como a avó, concluímos ao mesmo tempo. Naquele dia, a minha mãe não me ligou, mas 1 semana depois, recebi uma mensagem dela. Se quiseres ver a criança, estaremos em casa no domingo, depois do almoço. Sem emojis, sem como estás. Apenas um facto. Fiquei a olhar para o texto durante muito tempo. Depois escrevi: está bem. No domingo, eu estava na varanda familiar, que com todas aquelas mudanças, acabamos por chamar de casa, embora nunca tenha sido a casa da avó. O meu pai abriu a porta e me abraçou com tanta força que senti nos seus ombros todo o tempo em que só nos víamos em território neutro, num café ou num parque de estacionamento. A minha mãe estava na cozinha. Ela lavava pratos, embora não fossem muitos. O tom dos seus ombros estava tenso. Olá, disse eu. Olá, respondeu ela, sem se virar. Entre nós pairava o cheiro de detergente e palavras não ditas. Onde está a Lillian? Perguntei. No quarto, respondeu a minha mãe. A Mallory está a alimentá-la. Ela pronunciou o nome da nora sem amargura. Isso já era um feito.
A primeira vez que peguei na Lilian, senti que estava a segurar algo incrivelmente leve e, ao mesmo tempo, pesado como um novo capítulo que alguém colocou num livro antigo. Ela franziu o nariz e esticou o punho em direção ao meu queixo. Olá, eu disse baixinho. Eu sou aquela tia advogada assustadora, sobre a qual um dia te contarão de forma distorcida. Mallory riu, a minha mãe fingiu não ter ouvido. Depois disso, houve mais algumas visitas programadas. No início, eu ia quando sabia que era mais conveniente para a minha mãe, para não parecer que estava a interferir na sua agenda. Ela ficava sentada conosco, mas de repente lembrava-se de algum assunto urgente na outra sala. Às vezes fazia perguntas neutras. Como está o trabalho? Sem especificar se eu tinha piorado. Uma vez, ela enviou-me uma foto da Lilian com um chapéu de inverno e a legenda: por favor, aconselhe-me sobre como fazer o seguro para a criança. São tantos pontos que tenho medo de errar alguma coisa. Foi o primeiro conselho em muito tempo que não continha acusações. Conversamos sobre o seguro durante 20 minutos. Ela não disse nada sobre agora estás do lado deles. Eu não disse nada sobre o Flynn. Foi quase um progresso. O almoço que acabamos por organizar todos juntos parecia uma cena de reconciliação mal encenada, só que sem roteirista. À mesa estavam a mãe, o pai, o Cowan, a Mallory com a Lilian nos braços e eu. A mãe remexia nervosamente os talheres e irritava-se quando alguém tentava ajudá-la. O pai mantinha conversas gerais sobre o tempo e a reparação da estrada. O Cowan, de vez em quando, cruzava o meu olhar como se estivesse a verificar se eu ainda estava ali. A Mallory falava pouco, mas cada palavra sua era um apoio. Para ele, para mim, até para a minha mãe. Como está o trabalho? Perguntou a minha mãe a certa altura, sem olhar diretamente para mim, mas para algum lugar além. Normal, respondi. Muito trabalho. Trabalho com viúvas? Ela tentou brincar, mas não teve muito sucesso. Eu poderia ter interpretado isso como mais uma provocação, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que talvez fosse uma tentativa mal sucedida dela de voltar ao assunto sem entrar em velhas discussões. Não, respondi. Mas com parceiros que não conseguem se separar de forma civilizada. Então agora és a nossa pacificadora? Murmurou o meu pai, tentando aliviar a atmosfera. Ah, mais como uma liquidatária, respondi. Chego quando tudo já se desmoronou e decido quem fica com o quê. A minha mãe bufou, mas desta vez sem veneno. O importante é que te sobre algo para ti, disse ela. Eu não sabia se era preocupação ou mais uma pedra no meu jardim. Talvez fosse as duas coisas. Enquanto isso, Lilian esticava-se para pegar o garfo. Cowan afastou-a e ajeitou o babador da filha. Seus movimentos estavam mais cuidadosos do que antes. Ele já não era aquele rapaz que temia não estar à altura dos padrões alheios. Era um pai que simplesmente tentava não deixar cair um prato na cabeça da filha. Lembras-te de quando quase derrubamos a panela de sopa na mesa da avó? Perguntou-me de repente. Mas foste tu que a empurraste, respondi. Eu só estava sentada ao lado. A mãe ainda diz que foi um crime conjunto, interrompeu o pai. Não exagere, murmurou a minha mãe. Ninguém se queimou naquela ocasião. Nós rimos, não por muito tempo, mas com sinceridade. Depois do almoço, todos começaram a se dispersar. Cowan e Mallory arrumavam as coisas. A minha mãe lavava a louça e o meu pai saiu para levar o lixo para fora. Fiquei sozinha na varanda. A rua estava cinzenta, sem neve, mas com o ar úmido. Encostei o ombro na ombreira da porta e lembrei-me de quando estava na mesma posição na soleira da porta da minha avó, ouvindo os adultos discutirem sobre a casa. Naquela altura, tudo acabou por não ficarmos com a casa. Agora ficamos todos sentados à mesma mesa, numa casa que nos custou caro. Nervos, palavras, silêncios. Não me sentia feliz.
Essa palavra não se encaixa bem em situações em que há muita história entre as pessoas.